Muito bem, meus amigos, hoje eu quero conversar então com vocês a respeito de 3 livros que eu fiz a leitura recentemente do autor Laurentino Gomes, 1808, 1822 e 1889. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo resenha de cada um deles. Lá eu explico com mais detalhes o que o livro ele vem falar, o que o livro traz aqui pra gente. Nesse vídeo eu vou dar realmente a minha opinião, o que eu achei, o que eu não gostei, o que eu gostei bastante, o que eu indico, o que eu não indico. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 3 livros de Laurentino Gomes. Muito bem, vamos começar com o seu primeiro livro, 1808. Bom, primeiramente, se você não conhece Laurentino Gomes, ele é um jornalista, ele fez uma pesquisa durante 10 anos, um pouco mais, a respeito da história do Brasil. E esses 3 livros, na verdade, ele traz um recorte específico do período aqui da nossa história. Ele vai, como o próprio nome do livro número 1, 1808, começa mais ou menos nessa data, um pouquinho antes, 1807, e ele passa por esses 3 livros até 1889, chegando mais ou menos em 1894, com o segundo presidente militar e a transferência, a primeira eleição de um presidente civil. Bom, então Laurentino Gomes, como eu estava falando, ele fez essa pesquisa durante 10 anos, ele pesquisou mais de 170 livros, viajou para vários países como Estados Unidos, Portugal, África do Sul e coletou vários documentos históricos, várias informações a respeito aqui desse período da história do Brasil. Foi um trabalho bem minucioso, eu achei, um trabalho muito bem feito e documentado nesses 3 livros, principalmente esse primeiro livro que ele é mais grosso, 1808, com uma riqueza bem grande em relação a detalhes da história do Brasil. Ele traz em vários momentos diversas cartas, diversas informações sobre situações que realmente aconteceram ali, naquele tempo, que ficou documentado na história e que possivelmente você não tenha visto essas informações quando estava na escola ou se você ainda está na escola. Bom, então esse primeiro livro, como eu já comentei, realmente 1808 e vai até a independência do Brasil em 1822. Ele vai tratar basicamente sobre a família de Dom João VI com a sua esposa, o seu filho Dom Pedro I, o seu outro filho Dom Miguel, e vai realmente traçar uma linha do tempo mostrando como a nossa história ela está muito ligada com a história de Portugal. E nesse primeiro livro, 1808, quando eu fiz o vídeo resenha, eu dei uma nota 4, uma nota muito boa, é a nota que vai de 1 a 5 estrelas de acordo com a rede social Scoob. Então, pelo trabalho mesmo de Laurentino Gomes, pela documentação que ele realizou neste livro, pela quantidade de pesquisas, pela quantidade de tempo que ocorreu essa pesquisa, então eu dei essa nota 4, achei um livro muito bom, ele é interessante para você aprender mais sobre a história do Brasil, não é o único livro, claro, a respeito desse período histórico, acredito que você precisa ter, assim como eu, outras referências de outros autores a respeito da história do Brasil. Não tem um viés tão ideológico em relação a pegar um determinado ponto político e defender ele. Não, ele traça alguns paralelos até com a política que estava acontecendo de quando ele editou esse livro em 2007. Então eu aconselho, caso você tenha realmente interesse em conhecer um pouco mais a respeito da história do Brasil, o recorte 1808 até 1822, quando foi proclamada a independência. O livro 1822, volume 2, que eu falo, da trilogia, digamos assim, ele já é mais curto, porém ele também vai abranger um período muito importante da história do Brasil, que foi o período do primeiro reinado, onde Dom Pedro I ele reinou por um breve período de tempo, de 1822, se eu não me engano, até 31 ou 1834, mas foi um período muito crucial para a história do Brasil, para manter o Brasil como um território, como nação, que isso se prolongou quando o filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, continuou ali a parte imperial do Brasil. Novamente, muito bem documentado, muito bem escrito, várias partes, várias cartas de várias pessoas importantes da história do Brasil estão aqui dentro deste livro. Uma leitura tranquila, objetiva e que realmente traça uma linha do tempo e você vai acompanhando os fatos conforme Laurentino Gomes vai narrando. Também achei muito bom esse livro, 1822, eu dei nota 3 de acordo com a rede social Scoob, que vai de 1 a 5 estrelas. É um livro bom, vale a pena também para você conhecer mais a respeito desse recorte da história do nosso país. E aí ele finaliza aqui com o livro 1889, que também já é um pouco mais grosso em relação ao segundo, mas menos grosso
em relação ao primeiro, mas também é um período muito importante, onde foi o maior período onde um imperador, digamos, governou uma nação. Ele só perde, se eu não me engano, como o Laurentino Gomes coloca aqui, para a rainha da Inglaterra, que Dom Pedro II, basicamente esse livro, 1889, ele vai falar muito de Dom Pedro II, do reinado de Dom Pedro II, de como era o Brasil daquela época, de como estava acontecendo os movimentos políticos, filosóficos em outros países que influenciaram o positivismo aqui no Brasil, com alguns movimentos militares que acabou culminando até na proclamação da República, mas o autor, ele coloca o golpe da República. Eu também concordo nesse ponto a respeito desse fato histórico que aconteceu aqui no Brasil. Mais uma vez, um livro também bem documentado, um livro muito bem detalhado, com uma leitura objetiva, tranquila, traz também muitas cartas a respeito daquela época, principalmente de Dom Pedro II. Uma das cartas que me emocionou bastante foi a carta que Dom Pedro II ele deixou aqui para o Brasil assim que ele foi notificado de que ele precisava sair do Brasil o quanto antes. Os militares tinham combinado um dia, mas Floriano Peixoto decidiu adiantar em um dia essa saída. Então saiu meio às pressas ali, catando as coisas, pegando ali os seus pertences, e ele deixou uma carta, está muito bem documentado aqui no livro 1889 de Laurentino Gomes. Para esse livro eu também dei nota 3, um bom livro, uma leitura também, como eu já comentei, objetiva, razoável, que você consegue entender tranquilamente e vale sim a pena para você conhecer esse recorte de um fato muito importante da história do Brasil. O livro 1808, assim que ele foi lançado, essa minha edição, se eu não me engano, aqui é de 2009, assim que ele foi lançado, os anos seguintes, ele ficou nas listas de mais vendidos aqui do país por um bom tempo. E assim também foi com o livro 1822, assim que ele saiu, e depois, posteriormente, com o livro 1889. Então, os três livros aqui de Laurentino Gomes, eles ficaram um bom tempo ali nas listas de mais vendidos do Brasil, então vale a pena você fazer a leitura. Laurentino Gomes eu gostei bastante. Recentemente ele vai lançar 3 volumes, se eu não me engano, sobre escravidão. Já tem o volume 1 disponível aí para compra, eu ainda não li, também tenho interesse em ler. E tá aqui então, essa é a minha opinião a respeito aqui de Laurentino Gomes, com esses 3 volumes sobre um recorte muito importante da nossa história do Brasil. Muito bem, eu convido você então para deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses 3 livros e qual foi a sua experiência em relação à leitura. Eu vou ficando por aqui, vamos juntos nessa transformar a sua leitura em hábito. Um grande abraço, valeu, fui!